Olá pessoal, tudo jóia? Bom, vou gravar um vídeo aqui que foi sobre uma pergunta. Eu comentei com um grupo de praticantes sobre a questão do Zuzanli. Eu não sei se a pronúncia exata é essa, tá? Zuzanli é um ponto. Na verdade, eu vou passar 3 práticas aqui. E não é para o pessoal que não está praticando nada, que não está fazendo nada. Tem que pelo menos entender um pouquinho de medicina chinesa ou acupuntura, tá? E aqui eu vou estar usando termos de medicina chinesa em relação a pontos meridianos. Então, para quem não pratica nada, para quem não faz nada, já para o vídeo por aqui porque não vai resolver. Então, eu vou estar comentando sobre 3 pontos que são pontos de longevidade. Eu não ia gravar isso hoje, mas na verdade o pessoal pediu para postar hoje ainda, porque tinha algumas pessoas que realmente estavam precisando de usar isso. Então, a gente tem alguns canais do corpo que eles favorecem não só a questão de cura de algumas doenças, como a questão de longevidade do corpo. Só que isso é para o pessoal que já estuda medicina chinesa, que já pratica alguma coisa, não só medicina chinesa, mas outras equivalentes, que possam estar suprindo a necessidade disso. Então, para quem pratica Douyin, acupuntura, Tuiná, é bem funcional. E principalmente, fundamentalmente, conhecimento em Moxa, Moxa Bustão. Eu não vou explicar sobre Moxa aqui, não é o foco. Já tem acho que centenas de vídeos aí na internet se o pessoal colocar. Tanto em referência ao que eu vou explicar, procurem na internet, busquem conhecimento e principalmente quem tem a técnica para que vocês possam, a princípio, aprender. Estou falando porque eu tenho certeza absoluta, né? Como sempre acontece. Eu explico alguma coisa, o pessoal sai querendo fazer sem ter o conhecimento. Não faça. Estou alertando antes. Não são pontos que podem ser estimulados de uma maneira leiga. Se a pessoa está grávida, já está doente, está com algum problema mais sério, não estimule pontos sem saber. Então já estou explicando agora. Quem fizer de maneira indevida pode se machucar. Então isso é um texto, é mais ou menos um aprendizado que eu recebi há muito tempo atrás, que funciona para muita coisa. Até marquei num papelzinho aqui alguns pontos fundamentais, para mim até ler se for necessário, né, para explicar para vocês. Mas é para o pessoal que já está praticando, que já está fazendo alguma coisa. Eu escutei o nome desses pontos como um dos primeiros, né, são 3 técnicas. A primeira chama Zunzali, que são o ponto chamado de ponto de longevidade, que é o E36. Então, para quem pratica acupuntura, é o ponto E36, muito conhecido, né? Antigamente, o pessoal que estudava a parte interna foi procurar entender o porquê que alguns vilarejos, algumas pessoas, em várias tradições, várias linhagens, tinham uma longevidade muito alta. Depois de muito estudo, descobriram algumas pessoas com 120, 150, 240 anos. Eu sei que isso parece misticismo e ocultismo, mas para quem já estuda alguma coisa, ou realmente tem um fundamento sério, foi estudar nos lugares corretos, sabe bem do que eu estou falando. Isso que eu estou falando que não é para o pessoal que não está praticando nada, é para quem realmente já tem algum conhecimento. Então a gente sabe que o E36, naquele ponto lá perto do joelho, não vou mostrar aqui ponto nenhum, isso daqui é para quem já sabe onde está o ponto. Então, para o ponto E36, que é o ponto do estômago, a gente sabe que a partir dali dá para curar muita coisa. Então, tem estimulações que podem ser feitas que vão aumentar aí o resultado e a condição em relação ao ponto. Que é a mesma coisa, né? Esse ponto ele foi comentado muito há 2000 anos atrás. Então, o pessoal que foi entendeu por que acontecia isso, aplicava muita massagem, muito ponto quente, muita pressão sobre o meridiano, equivalente ao E36. Então, assim, existem métodos de prática. Quando a gente pega para aplicar massagem, tuiná, doim ou a maxobustão, que é a mais eficaz para esse caso, no sentido de aumentar a energia, e é isso que eu estou explicando. Eu não vou falar sobre maxobustão aqui, que é usar a moxa para aquecer o ponto. Tem que estudar e tem que aprender. Tem que usar também, para quem já pratica, quem usa moxa, por favor, eu sei que moxa tem um cheiro forte. Não comprem moxa que não tenha cheiro. Eu não sei por que raios d'água, sei o porquê, né? Mas o pessoal desenvolveu a moxa sem cheiro, principalmente em bastão, que é o que mais usa, né?
Não funciona da mesma forma. O pessoal que estuda medicina chinesa de raiz não usa moxa sem cheiro. Moxa tem que ter cheiro, é artemisia prensada. Ela tem o princípio dela. Eu já expliquei sobre artemisia. Então, sabe que tem propriedades não só físicas como energéticas. A artemisia espanta coisas e tira a nível energético coisas muito pesadas. Usando a artemisia correta, prensada na moxa, ela tem que ter o cheiro. Senão ela é sintetizada, isso não funciona da mesma forma. Mas enfim, voltando para a questão do E36. Quando a gente desconectar o E36, tem uma forma de fazer pressão. Isso. A gente usa 3 dedinhos do meio, indicador, médio e anelar ou anular. Não sei qual é a pronúncia correta. Já falei, eu não sou youtuber, né? Então, estou me pautando por ser eu mesmo. Então, a gente desconecta aqui 3 dedos. Indicador, médio e anelar, conecta os 3 e faz a pressão no E36. Isso para aplicar tanto Tuiná, Doin ou qualquer outra técnica. A gente aplica pressão durante 15 minutos por dia. Isso estimula muito o E36 e dizem que cura mais de 100 tipos de enfermidades. Isso pelos tratados antigos, tá? Então esse é o primeiro ponto. Quem for usar, pega o E36, estimula com 3 dedos, 15 minutos por dia. Quem não puder estimular com o dedo, quem tiver moxa em casa, moxa de verdade, com cheiro, moxa, ou até fazer o cone, colocar gengibre no caso, não usa em alho, tá? Usa gengibre se for usar o E36. Pega o gengibre, corta, meio, fura e põe a moxa, faz o cone, põe para aplicar 15 minutos e depois faz a massagem para estimular um pouquinho o ponto. É bem funcional. Então esse é o primeiro, tá? Que é muito bom. Então dizem que cura muita coisa e eu recomendo que façam. Para quem sabe. Então o segundo aqui, eu estou olhando a folhinha, tá? Por isso que eu estou olhando para cima aqui, não estou vendo nenhum espírito não. Então eu estou olhando uma folhinha que eu escrevi aqui, ó, para lembrar de algumas coisinhas que eu tinha que falar. Tem o triângulo da longevidade. São 2 pontos que são muito comuns também, que é o E36, que é esse mesmo que a gente falou agora, e o VC8. Então eles têm que ser estimulados, mas é de uma forma muito correta e muito... tem que ser sistemático, tá? Então para quem não gosta de seguir uma disciplina, para quem não gosta de regras, não vai funcionar tão bem. Tem que fazer de forma correta. Por quê? Ele tem que ser estimulado 1 ponto por dia, ininterruptamente. Então, para quem for praticar esse ponto, tem que ser feito 1 ponto por dia, durante 15 minutos consecutivos, 1 dia cada ponto. Quando termina isso? No mínimo, um ciclo de 21 dias, intercalando cada um deles. No mínimo, para começar a dar resultados. Normalmente, a gente recomenda um ciclo básico de 100 dias. Por isso que eu falo que prática interna não é para gente preguiçosa. E nada é para gente preguiçosa. Então, a questão desse estímulo, eles falam do ponto do triângulo da longevidade. É a mesma coisa, tá? Então, o triângulo da longevidade e o ponto que eu especifiquei, o E36 e o VC8, eles vão trabalhar isso. O E36 é o que eu expliquei, é perto do joelho. Então, para quem já sabe onde está o ponto correto, já sabe onde eu estou falando. E o VC8 é em cima do umbigo. Então, o que a gente tem que fazer? No primeiro dia que for estimular o ponto, vai para o E36, que é o perto do joelho. Começa com a perna esquerda. Então, vai estimular, usando os 3 dedos, o E36. Com os 3 dedos, pode no começo. Para quem for fazer direito, é com moxa, é bastão. Então, tem que ter o bastão e vai usar para aplicar no E36. Estimulação durante 15 minutos com a moxa. No segundo dia, vai para o VC8, que é em cima do umbigo. E em cima do umbigo, isso é imprescindível. Tem alguns locais que falam que pode usar sal grosso ou sal refinado. Eu não gosto de sal refinado para usar. Primeiro porque, se a pessoa tem um umbigo fundo, o sal refinado vai grudar. Isso não é bom. Então a gente tem que usar normalmente sal grosso, sal em pedra, porque ele vai funcionar de uma maneira mais legal. A gente pode estimular a moxa ali sem maiores problemas, tá? Vai estimular, então, no primeiro dia, o E36, pode usar os dedos, mas o ideal é usar a moxa. No segundo dia, mais 15 minutos em cima do umbigo, enche de sal grosso e põe a estimulação de moxa em cima. Pode ser bastão ou pode ser cone, desde que o cone dure ali uns 15 minutos, o que é bem difícil. Então, busque usar o bastão, vai estimular ali 15 minutos de forma tonificante. Não é estático para sedar.
tá? E no terceiro dia volta para o E36 na perna direita. Então a gente começa com a perna esquerda, vai para o umbigo e termina na direita. A gente forma um triângulo também com esses pontos no corpo em relação à energia vital, que é basicamente a gente está ligando ali fundamentos de enraizamento e conexão com a energia ancestral também do corpo. Então esses 3 pontos têm que sim ser estimulados com moxa. E tem uma série de restrições, estão grávidas, problema de sangue. Por isso que eu estou falando, não é um vídeo para quem não pratica nada e não sabe de nada. Se usar de forma indevida vai se machucar. E eu não sou responsável por isso, cada um faz o que quer da vida. Então busca entender antes de fazer sem saber o que está fazendo, tá? E o terceiro, que é da medicina chinesa também, que a gente estimula, de novo, o E36, só que aí a gente muda, vai para o IG4 e o VC4. Então a gente vai pegar 3 pontos, E36, o IG4, que é muito famoso, né? E o VC4. A gente vai estimular isso com moxa e massagem ao mesmo tempo, a mesma questão da quantidade de tempo. Então esses pontos que eu expliquei agora são pontos de longevidade, aumenta a saúde, cura uma porrada de coisa, só que tem que ser feito de maneira correta. Então eu expliquei de forma bem resumida aqui, um vídeo bem curto. Procurem estudar um pouco mais a fundo. Eu marquei alguns pontos que eu li aqui para vocês, mas são coisas que usam muito tempo. E depois de um tempo, sim, a gente forma meio que uma tatuagem de moxa, né? Tanto é que os pontos no corpo, como eu já faço isso, esses pontos há mais ou menos 10 anos, né? Que eu pratico há 20, faz uns 10 que eu aprendi isso. Então de lá para cá a gente sabe que esses pontos de estimulação, a gente cria uma marquinha no corpo e a gente identifica aí quem faz e quem não faz por conta da marca, que é a própria moxa, né? A gente vai estimulando com o tempo, queima um pouquinho a pele, e é por isso que não se faz de maneira indevida, porque isso pode machucar se estimular errado, se estimular o tempo errado, se fizer mais do que deve ou menos do que deve, não vai funcionar. E se não souber usar o ponto, não use, é melhor do que se machucar, tá certo? Então fica aqui, eu fiquei de passar esse vídeo, já era para mim ter passado ontem, né, quando me veio aí o pedido, mas acabei adiando um pouquinho, porque não são coisas que eu costumo recomendar em vídeo, porque não é coisa que se ensina tanto assim. É mais pessoal que já está praticando, já tem um conhecimento. Então lembre de usar os dedos corretos quando é estimulação. E quando vai utilizar fogo, dê preferência ao bastão, mas o bastão com cheiro, não se tira cheiro. Eu sei que o pessoal fala, né, que a Artemisa, quando a gente acende o bastão, acende a moxa, ela tem um cheiro muito parecido com maconha. Tanto é que eu acendo no apartamento aqui, vira aquela névoa branca, e o pessoal às vezes fala do cheiro, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a questão de a gente entender o fundamento da planta também que a gente está utilizando no ponto. Assim como a base, usar gengibre, usar o alho, ou outras bases também têm funcionalidades diferentes, até o cobre. Então, use o princípio correto que precisa de fazer. No caso desses 3 pontos que eu expliquei, use a moxa correta, a estimulação correta e o ponto correto. Então não faz por achismo para não se machucar, tá certo? Um abraço, tudo de bom.